Feitiço de amarração, o acordo espiritual que me custou tudo. Alguns anos atrás, eu recebi uma promoção na empresa em que eu já trabalhava há algum tempo como supervisor e passei a ocupar um cargo de chefia. A empresa estava passando por uma fase de mudanças, lutando para não entrar na falência. E o clima que estava na empresa era bem terrível. Antes, eu trabalhava 8 horas por dia, mas depois da tal promoção, eu passei a trabalhar 10 horas por dia. E a diferença salarial nem era tanta assim, mas era isso ou demissão. Eu vivia cansado, dormia mal, andava sempre irritado. Foi nesse cenário que surgiu a necessidade de contratar alguém com urgência. Algumas pessoas tinham sido demitidas, outras tinham sido jogadas para outros setores e outras até se demitiram por medo da empresa realmente entrar em falência e foram em busca de um emprego seguro. Eu precisava de alguém que entrasse já dando conta, porque eu não tinha paciência para treinar ninguém. Na minha cabeça, não existia isso de adaptação lenta. Ou a pessoa rendia rápido, ou não servia. Foi assim que Mirella entrou na história. Ela foi contratada por um dos meus superiores, sendo que seria eu o responsável por ela. Mirella havia sido indicada por um colega de outro setor. Na verdade, eu queria alguém do sexo masculino, mas fui meio que obrigado a permitir que ela fizesse um teste de 3 meses. Mirella até que tinha um currículo bom. A empresa precisava de alguém como ela, porque tudo estava virado de cabeça para baixo lá dentro. E, para ser sincero, eu já estava esgotado antes mesmo dela chegar. Eu fiquei surpreso com a agilidade dela. Ela parecia entender tudo rápido. Anotava o que eu falava. Quase não perguntava. Aquilo me agradou. E me lembrou um pouco como eu era. Eu aprendi tudo muito rápido. Ninguém nunca teve paciência comigo. Eu aprendi no tranco, na pressão, no erro. Sofri muitas cobranças quando comecei naquela empresa. Então, eu cobrava dos outros do mesmo jeito que cobraram de mim. Só que, após umas 3 semanas, começaram os problemas. Ela começou a apontar falhas da empresa e dava a entender que aquelas falhas eram minhas e ficava batendo na mesma tecla. Eu explicava que eu não tinha nada a ver com aqueles erros e depois ela puxava o mesmo assunto de novo e eu comecei a ficar impaciente. Outra coisa, eu odiava ter que ficar repetindo as minhas explicações, já me dava nos nervos, eu sentia como se estivesse perdendo tempo, mas não foi só por isso que eu comecei a me estressar com a presença dela. Ela era iniciante naquela área e às vezes errava em coisas pequenas. Ela apontava erros meus. E como eu não queria admitir que havia errado, eu me sentia humilhado em ser corrigido por uma mulher que mal tinha começado naquele emprego. Então, eu a tratava muito mal, pois como já disse, eu era um cara muito impaciente, especialmente naquela época. Teve um dia específico em que ela veio tirar dúvida de algo que já tinha sido explicado semanas antes. Eu estava resolvendo um problemão, o dia já tinha sido péssimo, eu perdi a paciência de vez, não lembro exatamente tudo o que falei, mas lembro que eu fui bem grosseiro, lembro que o clima ficou horrível. Ela abaixou a cabeça, ficou visivelmente constrangida. E eu, o idiota que era, não pedi desculpas. Nem passou pela minha cabeça pedir. Naquele momento, eu achava que tinha feito certo. Eu achava que o mínimo que eu podia exigir era que ela não me atrapalhasse com suas dúvidas bestas. Depois desse episódio, ela mudou bastante e ficou bem retraída. Começou a ficar insegura. Eu percebia que ela hesitava antes de vir até mim. Mas, em vez de refletir que talvez ela agia assim por ter receio de mim e que a melhor coisa a se fazer era eu mudar meu comportamento, eu passei a ver aquilo como mais um sinal de incompetência. O período de experiência foi passando e eu fui só reparando nos erros. Cada vacilo dela eu anotava mentalmente. Em algum ponto, eu já tinha decidido que não ia ficar com ela na empresa, mesmo antes do fim do prazo. Esperei até o último dia possível, dia 89. Eu resolvi demiti-la. Eu reconheci algumas qualidades dela, mas o fato dela indagar demais me tirou do sério. Então deixei minha impaciência falar mais alto e a demiti. Falou que sentia que não deu o seu melhor, pois o treinamento tinha sido fraco. Falou que tinha medo de pedir ajuda por causa do meu jeito grosseiro. Falou que, depois do dia em que eu perdi a paciência com ela, ela acabou perdendo o gosto pelo trabalho. Escutei tudo já querendo que aquilo acabasse logo. Minha cabeça estava fechada. Eu só pensava que ela estava tentando jogar a culpa em mim. Eu não me coloquei nem por um segundo no lugar dela. Agi como sempre agia. Ela juntou as coisas dela e saiu. Uns 2 meses depois, encontrei com o colega que tinha indicado Mirella. Ele perguntou por que eu não tinha ficado com ela no trabalho.
Eu respondi que ela tinha sido péssima. Na hora, ele estranhou. Disse que aquilo não combinava com a profissional que ele conhecia. E aí me contou que, antes de trabalhar comigo, Mirella tinha passado por outra empresa. Mas saiu de lá por causa de uma fusão que acabou prejudicando ela. Depois que eu a demiti, essa mesma empresa entrou em contato, chamando-a de volta. E não era só para voltar como antes. Ofereceram um salário bem bom, além de mais responsabilidade. Eu fiquei com uma sensação estranha. Na verdade, fiquei com a sensação de que ela talvez não tenha mostrado seu melhor lado. Ou que talvez ela tenha mostrado. E a minha arrogância, por não gostar de ver uma mulher conseguindo dar conta de um cargo importante, tenha me deixado cego. Bom, alguns anos passaram e a empresa onde eu trabalhava começou a afundar rápido. Corte de projetos, corte de contratos. Até que veio a notícia final. A empresa estava decretando falência e todos seriam demitidos. Eu já tinha tantos anos ali. Dei o melhor de mim para o bem-estar da empresa. Mas, infelizmente, isso não era o suficiente para manter a empresa de pé. E o pior, a empresa fechou as portas com uma péssima reputação por ter cometido algumas falcatruas. Assim que saí de lá, corri atrás de vaga. Enviei currículo para várias empresas, fiz entrevistas, fizeram algumas promessas. Mas, no fim, ninguém contratava, pois o fato de eu ter ocupado um cargo bom na minha antiga empresa deu a entender que eu sabia dos golpes dados pelos meus superiores. Eu comecei a ficar desesperado por não conseguir emprego. Tentei outros cargos inferiores, mas mesmo assim eu nunca era chamado até que, um certo dia, fui chamado através de um e-mail para fazer uma entrevista numa nova empresa que estava em expansão para ocupar um cargo no RH. A empresa tinha acabado de abrir uma filial na minha cidade e estava demandando gente com meu perfil. Imediatamente, fiz contato confirmando minha presença na entrevista. Um dia depois, recebi retorno dizendo que o gerente de contratação faria a entrevista de forma presencial. Achei estranho, pois o e-mail dizia que a entrevista iria ser virtual. Quando informaram o nome da pessoa que me entrevistaria, me deu até a ânsia de vômito. Era Mirella. Me deu pânico. E até pensei em desistir de me apresentar. Pensei que não tinha sentido eu ir lá passar por aquilo. Mas, também, por outro lado, eu não queria ser covarde. Nunca fui assim. Eu precisava do emprego. Não dava para escolher. Foi aí que comecei a pensar mais sobre tudo o que tinha acontecido. Sobre o quanto meu temperamento tinha atrapalhado o emprego dela. Sobre o quanto eu sempre me protegi na época, me dizendo que ela fazia tudo errado, quando, na verdade, eu fui muito agressivo e impaciente. Quando na verdade eu fui muito agressivo e impaciente. E agora, eu estaria frente a frente com alguém que eu havia demitido. E agora, estava em posição de decidir meu futuro. Na manhã marcada, saí de casa com uma ansiedade absurda. Fui o caminho todo pensando se devia pedir desculpas, se devia fingir que nada aconteceu, se devia agir como se fosse apenas mais uma entrevista. Quando cheguei no prédio, a secretária me pediu para esperar ser chamado e demorou cerca de 40 minutos para que eu fosse chamado. A espera foi me deixando cada vez mais ansioso. Comecei a imaginar se aquilo era de propósito, se ela estava me fazendo esperar como uma forma de acerto de contas. Minha cabeça não parava de imaginar cenários, um pensamento pior que o outro. A ansiedade foi me devorando por dentro. Quando eu fui informado que era para me dirigir até a sala de entrevista, eu estava com o coração na mão. E quem apareceu foi a própria Mirella. Ao contrário do que eu pensei, ela não demonstrou nenhum tipo de desprezo ou raiva, nem ar de superioridade. Ela foi bem agradável. Essa sua postura conseguiu me deixar ainda mais desconfortável. Ela pegou o celular e posicionou sobre a mesa, avisou que iria gravar a entrevista, perguntou se eu me importava e eu aceitei. As perguntas começaram como qualquer outra entrevista. Experiência, empregos anteriores, funções que eu já tinha exercido. Em determinado momento, ela perguntou se tinha algo em mim que eu achava que precisava melhorar. Achei a pergunta bem específica. Eu falei que sim e mencionei o meu temperamento. Falei que aquilo já tinha sido um problema antes entre nós dois. Falei que eu tinha me dado conta disso tarde demais. Falei que vinha tentando refletir e melhorar. Aproveitei e também pedi desculpas pelo treinamento que eu tinha oferecido a ela. Reconheci que foi insuficiente. Reconheci que eu atrapalhei mais do que ajudei. Falei que fiquei feliz em ver que ela estava em uma situação melhor agora. Ela agradeceu.
E contou um pouco do que viveu depois que saiu. Falou que tinha sido prejudicada durante a fusão da empresa anterior, que saiu machucada profissionalmente, que mais tarde foi chamada de volta, que recebeu um pedido de desculpas, um aumento e uma posição melhor do que antes. Falou que aprendeu muito com isso, que às vezes um pedido de desculpas muda mais do que qualquer decisão litigiosa. Só que ela recebeu uma proposta irrecusável dessa nova empresa, onde estava sendo valorizada e tendo seu trabalho reconhecido. Depois que falou um pouco de sua trajetória, ela disse que estava disposta a me contratar, que sabia que eu era bom tecnicamente, que meu histórico falava por mim nesse aspecto. Mas deixou claro que havia uma condição absoluta. Se eu perdesse a calma durante o período de experiência, seria o fim. Não receberia uma nova chance. Naquele momento, eu senti algo que não sentia há muito tempo numa entrevista. Medo real. Não foi medo de não ser contratado. Medo de falhar como pessoa. Medo de repetir o mesmo padrão e estragar tudo de novo. Quando ela perguntou se eu poderia começar na sexta-feira, eu aceitei quase sem pensar. Saí daquele escritório com a cabeça a mil. Não fiquei aliviado de verdade. Eu estava meio grato, meio envergonhado, meio inseguro. E, sinceramente, eu me senti pequeno perto dela. Eu tinha conseguido a vaga, mas sabia que qualquer vacilo meu ia ser o fim. E isso era culpa minha. Alguns dias depois, eu já comecei o treinamento. A empresa funcionava boa parte em home office, mas não para os iniciantes. E foi ali, logo no começo, que veio o choque de realidade que eu não tinha mais como ignorar. Eu passei a ser treinado por ela. Aquela inversão de papéis era humilhante. Mesmo assim, ela não me provocava. Nem tampouco tentou me humilhar. Pelo contrário, ela explicava com clareza. Se eu perguntava 2, 3 vezes a mesma coisa, ela explicava de novo, sem impaciência, sem alteração de tom, sempre focada no processo, focada em fazer funcionar. Foi ali que eu enxerguei, na prática, o quanto eu tinha sido injusto com ela lá atrás e o quanto ela estava sendo gentil agora. Lá atrás e o quanto ela estava sendo gentil agora. Infelizmente, acontecia de eu ter algumas dúvidas, mais de uma vez. Me dava uma sensação de nervosismo em ter que perguntar, porque eu me lembrava de quando ela me perguntava e eu perdia a paciência. Eu me sentia humilhado, mesmo ela me tratando com todo o carinho e profissionalismo do mundo. Comecei a perceber como pequenos detalhes no treinamento mudavam tudo. A forma como ela era bem organizada. A forma como ela explicava tudo de uma forma que não deixava dúvidas. A forma como ela fazia com que eu me sentisse seguro. Tudo aquilo fazia diferença. Ela tinha muito mais caráter de líder que eu. Ela poderia, sim, ter dado conta de tudo na minha empresa. Não foi falta de capacidade. Foi o ambiente tóxico. E eu era esse ambiente. Eu não admitia ter uma mulher no comando que executasse o trabalho melhor que eu. Eu sentia uma vergonha que eu não consigo nem descrever para vocês. Fora isso, eu também me senti mal como pessoa. Eu também me senti mal como pessoa, mal como profissional. Teve vários dias em que fiquei com vontade de pedir desculpas de novo, várias vezes, mas eu travava. A vergonha era tão grande que eu simplesmente não conseguia. Até que teve um fim de expediente em que eu fiquei por último. Eu chamei ela para conversar. Eu perguntei se ela tinha alguns minutos, que só queria pedir desculpas de novo. Disse que eu tinha sido injusto. Disse que eu tinha sido agressivo. E, pela primeira vez, tentei explicar por que eu era daquele jeito. Falei que cresci num lugar onde erro era punido. Cresci num ambiente muito machista, onde ninguém tinha paciência. Onde errar não fazia parte do aprendizado. Errar era falhar como pessoa. Ela sorriu e disse que estava tudo bem, que tudo já estava no passado. Eu a agradeci e a convidei para um café. Disse que só queria ter uma chance para que ela me conhecesse melhor, além de profissional, como pessoa. Ela sorriu e disse que realmente não precisava. Mas eu insisti. Insisti tanto que ela aceitou. E fomos a uma doceria que tinha ali num prédio perto. O lugar era famoso por conta das tortas. Lá, eu me abri com ela. Famoso por conta das tortas. Lá, eu me abri com ela. Talvez não tenha sido muito profissional, mas eu contei um pouco de mim. Falei que minha infância e adolescência não foram fáceis, que cresci num lar em que eu apanhava por tirar nota baixa. Falei que aprendi a me defender atacando, que fraqueza não era permitida. Fui ensinado por meu pai a nunca abaixar a cabeça para uma mulher. Segundo meu pai,
O lugar de mulher era na cozinha, ou batendo barrela, ou até trabalhando como babá e empregada doméstica, que não deveria ser permitido que as mulheres ficassem ocupando cargos que deveriam ser exclusivamente masculinos. Daí comecei a me lembrar de coisas que teria preferido esquecer para sempre. Eu lembrei do meu pai gritando comigo. Lembrei do medo constante de errar. Lembrei do quanto ele era violento com as minhas irmãs, as espancando por qualquer besteirinha que elas fizessem. Falei que esse aprendizado eu levei para a vida, para o trabalho, para tudo. Sem perceber o estrago que eu fazia nos outros, eu me tornei um cara amargo e impaciente. Disse também que, se eu estava tentando mudar agora, era em grande parte por causa dela. Porque só quando eu vi alguém que eu tinha machucado me tratando com respeito e me estendendo a mão, é que eu entendi o quanto eu precisava aprender a ser humilde. Ela foi bem legal e compreensiva. Disse que o fato de eu reconhecer meus erros e estar tentando melhorar já mostrava que eu era uma boa pessoa e que eu continuasse assim, me esforçando cada dia mais. Eu me senti tão pequeno naquele momento, mas, ao mesmo tempo, me senti mais humano. Depois desse dia, a gente começou a ficar mais próximo. Até havia vezes em que tomávamos café juntos ou almoçávamos. Eu fui conhecendo mais ela como pessoa. Vi que ela tinha uma personalidade brilhante. Ela também era bem bonita fisicamente. E não foi difícil ficar atraído por ela. O clima entre nós estava muito legal. Eu estava com medo de me declarar. Com medo de uma possível rejeição. E ainda por cima, arriscar perder o emprego. Mas daí eu não fazia outra coisa a não ser pensar nela. Então a chamei para um encontro e ela aceitou. E, nesse encontro, ficamos juntos. Só que, após fazer o que fizemos, ela deixou claro que não queria que se repetisse, por conta justamente do trabalho. Eu concordei, só que não conseguimos cumprir a promessa. Ficamos mais e mais vezes. O desejo que sentíamos um pelo outro era forte demais. Mas não demorou muito para eu perceber que eu estava indo muito mais fundo do que ela. E num certo momento, ela falou que era melhor parar, pois não era permitido envolvimento entre funcionários. Eu disse que a gente poderia deixar tudo escondido, mas ela disse que não queria arriscar e mesmo sentindo atração por mim, preferia parar. E realmente paramos de nos encontrar. Eu fiquei bem triste, pois eu estava tendo sentimentos fortes por ela. Só que, no mês seguinte, por sorte ou destino, surgiu para mim outra proposta de emprego. Aí, se eu trabalhasse num outro lugar, a gente poderia sair novamente e, quem sabe, namorar. E eu decidi arriscar, pois esse novo emprego tinha um salário um pouco melhor. Eu vou acelerar essa parte, pois ainda tem muita história pela frente. A gente, sim, saiu de novo. Dormimos juntos. Só que, quando eu perguntei se queria ser minha namorada, ela recusou. Disse que não estava a fim de se prender a ninguém. Que queria curtir sua liberdade. Que gostava de mim. Sim, mas não ao ponto de se ver presa a um relacionamento. Falou que não queria assumir relacionamento com ninguém, pois não gostava de ter sua vida controlada. Eu disse que o principal motivo de eu ter aceitado o outro emprego foi para poder ficar juntos. Mas ela disse que sempre deixou claro que só queria curtir. E sim, isso era verdade. Isso, teoricamente, deveria ter me feito desistir dela, né? Eu acho que a maioria desistiria, até porque ela contou nesse dia que estava saindo com outros 2 caras. Só que eu não desisti, pois, infelizmente, estava muito apaixonado por ela. Isso despertou uma insegurança terrível em mim. Pensava no que faltava em mim, no que eu precisava melhorar, no que eu podia oferecer a mais. Eu me moldava para tentar atrair a atenção dela. Mesmo sabendo que não era recíproco, eu insistia. Eu sempre tive essa dificuldade de aceitar quando alguém me descarta. E ela realmente não queria nada além de só curtir. Foi nessa fase que eu comecei a me sentir perdido. Eu a amava e não estava disposto a perder ela. E foi nesse estado que eu fiz algo que hoje eu me arrependo amargamente. Fiz feitiço de amarração. Eu juro que, se pudesse voltar atrás, eu voltaria. Acreditem, pois tudo na minha vida deu ruim depois que eu tomei essa atitude drástica. Agora vou adiantar a cronologia das nossas vidas para alguns anos adiante. A amarração que fiz deu certo e eu e Mirella nos casamos. Na época, eu enxerguei aquilo como prova de que tudo tinha valido a pena, que cada centavo que gastei com algumas oferendas para ter aquela mulher para mim valeu a pena.
Mirella não era uma mulher muito organizada em casa como era no trabalho, mas eu era bastante. Ela também odiava cozinhar. Preferia comprar comidas prontas ou pedir pelo aplicativo. Então, eu acabei assumindo o papel de deixar sempre tudo bem arrumadinho e de cozinhar de vez em quando. Quando nosso primeiro filho nasceu, eu fiquei feliz da vida. Só que, durante a gravidez, eu perdi o emprego. E olha, eu tentei de tudo, mas eu não consegui achar outro. Eu me sentia frustrado e inútil. Parecia coisa do Satanás e agora pensando bem, eu acho que isso foi o começo do preço que eu paguei por ter me metido com bruxaria. Só pode ter sido isso, pois eu não conseguia nada. Nem promessas me faziam mais. De qualquer forma, Mirella sugeriu que eu ficasse em casa, cuidasse da casa, do bebê, pois ela odiaria deixar com estranhos e também não largaria seu emprego para cuidar de filho, que de repente era uma boa opção eu parar de procurar emprego para cuidar do garoto. Aceitei e até na época vi como coisa boa. Eu queria ser um bom pai. Queria ser melhor do que meu pai foi comigo. Queria ser um porto seguro pro meu filho. E eu dei o meu máximo. E sim, me saí bem. Depois veio o segundo filho. E, algum tempo depois, o terceiro. Esse último, o Caio, infelizmente veio com necessidades especiais, paralisia cerebral leve, o que transformou tudo em um caos. Terapias constantes, médicos, consultas, um mundo novo que caiu em cima da gente, especialmente de mim. Pois, nessa época, Mirella estava na melhor fase de trabalho da vida dela. Ela tinha uma carreira bastante sólida já nessa época. Ganhava bem demais. Já eu ocupava o cargo de pai em tempo integral. Levava as crianças para a escola. Depois as buscava. Preparava comida. Dava banho. Organizava a casa. E, principalmente, levava Caio para as terapias, fisioterapia, fonoaudiólogo, consulta, atrás de consulta. Isso ocupava meu dia inteiro e muitas madrugadas também. Eu tinha poucas horas de sono. Eu me dedicava de verdade, não por obrigação, mas por amor. Meus filhos dependiam de mim, especialmente Caio. Só que, no meio a isso tudo, eu não percebi o quanto Mirella foi se distanciando de mim. Eu tentava manter meu papel de homem atencioso e carinhoso, mas ela sempre dizia que estava muito cansada ou se afastava dizendo que tinha trazido trabalho para casa. Não sei exatamente em que momento nosso casamento faliu. Talvez eu estivesse ocupado demais com a casa e as crianças para me dar conta. Mas, no momento, a realidade veio à tona. Só sei que, quando eu me dei conta, a gente já não trocava mais carinhos, a gente já nem conversava mais. Então, acontece que houve uma época em que ela disse que queria muito entrar na academia, pois queria perder uns quilinhos e ganhar massa magra, alegando que a maternidade tinha mudado demais o corpo dela. Eu apoiei e disse que não me importaria de ficar mais 1 ou 2 horas com as crianças. Eu não concordava totalmente, pois eu também precisava descansar um pouco. Cuidar de Caio era algo bem exaustivo. Não estou me queixando. Eu fazia com muito amor. Mas eu realmente precisava de umas horinhas para descansar. Afinal, eu mal dormia, cuidava de casa, das refeições, das crianças. Então, quando ela chegava do trabalho, eu realmente queria dar uma pausa. Mas por amor a ela, eu concordei numa boa. Eu não queria falar nada para não parecer controlador. Só que a academia foi tomando um espaço cada vez maior. Ela ia cedo, antes de ir para o trabalho. E também quando retornava. Às vezes, em dias de folga, ela passava horas lá. 3, 4 horas. Voltava cansada, tomava banho, comia e ia para a cama, como se não tivesse filhos. Só que a cada dia isso piorava. Ela só ficava no trabalho e quando estava livre, ia para a academia. Só que isso começou a me incomodar. Eu também me senti sozinho, tipo um pai solteiro. Eu realmente estava criando os filhos praticamente sozinho, mas eu não falei com ela, eu não queria ser desagradável, eu engoli aquilo calado, achei que antes ou depois ela se daria conta de que tinha uma família esperando por ela, principalmente porque as crianças cobravam a presença dela e me perguntavam o tempo todo se a mãe tinha deixado de amá-las. Elas chegavam a chorar quando falavam isso e eu tentava dar o meu melhor para distraí-las e convencê-las de que a mãe as amava demais. Amava demais. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que, no pouco período que Mirella ficava em casa, ela falava muito ao telefone com um tal de Kleber. E quando perguntei de onde era esse cara, ela falou que era da academia.
Ela dizia que eu não precisava ficar com ciúmes porque ele era gay, mas eu não acreditei nisso. Porque eu a conhecia e via o quanto ela ficava derretida. Não parecia uma conversa com um amigo gay. E resolvi falar sobre minhas desconfianças. Aí Mirella disse que eu estava sendo injusto. Daí eu falei que o problema não era só as conversas, estava sendo injusto. Daí eu falei que o problema não era só as conversas, que estava chateado por ela não dedicar mais seu tempo livre para mim e para as crianças, que eu não tinha mais desculpas para inventar para as crianças por ter uma mãe ausente. Falei que estava me sentindo sozinho e estava com medo que ela tivesse deixado de me amar. Daí, ela fez algo que eu não esperava. Ela tirou a aliança e a colocou no criado mudo. Eu a questionei rapidamente. E ela disse que realmente não me amava mais e que precisávamos nos separar. Que ela estava adiando aquela conversa. Que não tinha coragem de me falar. Mas agora que eu puxei o assunto, viu que era hora tínhamos filhos juntos, uma história juntos. Ela me implorou para não tornar tudo complicado, disse que estava farta de tudo, da nossa família, disse que não era essa vida que queria, que ela todo dia se perguntava como havia acabado naquela armadilha de família. Gente, ela chamou a nossa família de armadilha. Foi horrível, terrível. E ainda revelou que tinha um caso com Kleber, que ela se sentia bem quando estava com ele. Completa, feliz e realizada em todos os sentidos, principalmente na cama. E, quando voltava para casa, parecia que sua vida virava um inferno de novo. Ela disse que nem faz ideia do que nos prendeu todo esse tempo, que nunca nem amor sentiu por mim, que se prendeu a mim por desejo, porque amava ir para a cama comigo, depois porque se apegou, mas que isso passou e já tinha algum tempo. Que me ver dentro de casa sem emprego foi fazendo ela perder a admiração por mim. Eu fiquei em estado de choque e digo de verdade mesmo. Eu me senti um babaca, um otário, por me iludir que um dia ela me amaria de verdade. Mas não, ela nunca me amou. E aquele feitiço apenas me prendeu a uma vida que não era minha, a uma mulher que nem me queria de verdade na época. Eu comecei a lembrar quem eu era antes de conhecê-la. Era um cara bem-sucedido no trabalho. Ganhava bem. E agora, era um dono de casa. Apenas isso. Eu comecei a sentir culpa. E mais ainda, arrependimento por ter feito a amarração. Arrependimento por ter mexido onde não devia. Arrependimento por ter tentado prender alguém que nunca tinha escolhido ficar por completo. Naquela mesma semana, ela foi embora sem nem olhar para trás. No fim, terminou que eu fiquei sozinho. Ela não quis saber dos filhos. Eu tive que tomar conta de nossos 3 filhos. E eu virei tudo o que mais odiava. Não que eu não ame meus filhos, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas dono de casa? Isso não era o que queria para mim. Eu pretendo ainda contratar uma babá, pois eu quero voltar a trabalhar. Só estou esperando Caio completar 5 anos. Agora é Mirella quem dá a pensão para mim. Mas eu odeio isso. De verdade. Eu quero mudar meu futuro. E peço perdão a Deus. E ajuda para conseguir ser quem eu almejava. E espero que o mercado de trabalho ainda esteja aberto para alguém da minha idade.